já está muito indignado com tudo que está acontecendo no Brasil, eu recomendo seriamente a não assistir esse vídeo, porque talvez você vai ter uma overdose de indignação. Esse é um daqueles vídeos que comprova, além de qualquer sombra de dúvida, do que a gente está vivendo no Brasil é uma perseguição política, é uma ditadura do judiciário. Tá? Eu vou te mostrar. Primeiro, te convido a fazer um exercício comigo. Vamos fazer um exercício de imaginação. Imagine que você foi condenado por um juiz. Como exemplo, vamos colocar aí um crime de tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito por meios violentos. Só por efeito de exemplo, tá? E você foi condenado por esse juiz a 17 anos de cadeia. Imaginou? Eu sei, é absurdo esse tipo de coisa, mas a gente está fazendo um exercício de imaginação, tá? Condenado a 17 anos de prisão porque você tentou abolir o Estado Democrático de Direito. Você sabe que você é inocente. Todo mundo que está com você sabe que você é inocente. Nossa, o que seria preciso para provar a sua inocência? Já sei. Algo que poderia anular de uma vez por todas o processo. Imagine se alguém gravasse o juiz que te condenou dizendo que aquele crime não existiu. Imagina. Imagina que o juiz que te condenou a 17 anos de prisão fosse gravado por uma escuta telefônica, por uma captação de telefone, alguma coisa. Ele admitindo que você não cometeu esse crime, que esse crime não existiu. Bom, com certeza, você sairia da prisão em horas. Né? Todo o processo seria anulado. É ou não é? Sim, seria. No mundo normal. Não numa ditadura do judiciário. Eu vou te mostrar agora que isso é exatamente o que está acontecendo com os presos do 8 de janeiro, porém com uma pequena diferença. Não foi uma gravação, uma escuta telefônica, não foi uma interceptação de uma ligação telefônica, não. Foi esse juiz dando uma entrevista para um canal internacional. Parece brincadeira? Deixa eu te mostrar. Vamos lá. Primeira coisa que você precisa entender. Esses são os juízes, né? Leia como votou cada ministro na primeira condenação do 8 de janeiro. E foi da mesma forma em todas as outras condenações. Olha esse maravilhoso juiz aqui, ó. O Gilmar Mendes. Votou por 17 anos. Gilmar Mendes condenou e tem feito desde então. A condenação dele tem sido de 17 anos. Para aquelas senhorinhas lá que estavam com a Bíblia na mão, até para os vândalos mesmo, que eu acho que cometeram um crime e deveriam pagar por isso, 17 anos. Sabe por que ele botou 17 anos? Tentativa de golpe e abolição do Estado Democrático de Direito. Agora vamos ver um detalhe interessante nisso tudo? Assiste esse vídeo aqui, ó. O ministro do Supremo Tribunal do Brasil, Gilmar Mendes, considera que não existiu uma tentativa clara de golpe de Estado no passado dia 8 de janeiro. Ainda assim, em declarações ao Jornal 2, da RTP2, o juiz disse acreditar que os vários ataques foram preparados ao longo do mandato de Jair Bolsonaro. Não houve, de forma muito clara, não se pode dizer, uma tentativa de golpe. Não houve quem quisesse assumir o poder. Ocuparam o Supremo Tribunal Federal, ocuparam o Palácio do Planalto e ocuparam parte do Legislativo. Mas, de qualquer forma, causaram um imenso tumulto, como nós... Tumulto? Tumulto? Não houve golpe. Causaram tumulto. E aí, por terem causado um tumulto, merecem 17 anos de prisão? Não sou eu que estou falando, senhor, Vossa Excelência Gilmar Mendes. O senhor está dizendo aqui, ó. Mas, de qualquer forma, causaram um imenso tumulto, como nós estamos a ver, e estamos a discutir, inclusive, no exterior, aqui em Portugal, De novo, preste atenção. Uma tentativa, não se pode dizer, houve, de forma muito clara, não se pode dizer, uma tentativa de golpe. Não houve quem quisesse assumir o poder. Não houve uma tentativa de golpe, não houve quem quisesse assumir o poder, mas todas as pessoas estão sendo condenadas a 17 anos. Bom, eu encerro por aqui o meu vídeo, porque pelo simples fato, talvez, e é o que está acontecendo na perseguição, da gente estar escancarando essas incongruências, esses buracos em toda essa narrativa e provando que é uma perseguição política e provando que isso está sendo um atropelo atrás do outro, um desrespeito à nossa Constituição, você se torna alvo. É assim que funciona no Brasil. Se você consegue identificar os erros, os buracos, as incongruências de todas as narrativas deles e você joga nas redes sociais, imediatamente você se torna alvo. E aí vem a censura das redes sociais que vai ser apresentada pelo STF no dia 27, essa semana agora.
essa semana, eles vão criar as leis das redes sociais. Para quê? Para parar com o ódio. O ódio que vem da direita e dos conservadores. O ódio maldoso que é sempre empurrado goela abaixo através da toxicidade das redes sociais. Para salvar o Brasil. A gente precisa salvar o Brasil. A democracia relativa está em risco, gente. Por quê? Porque as pessoas estão falando o que elas pensam. Não há nada mais perigoso para a democracia relativa do que quando pessoas começam a verbalizar as suas opiniões, os seus sentimentos e as suas indignações. Então, mais uma vez, acredito que o STF virá, todos montados nos seus cavalos brancos e armaduras brilhantes, salvar a democracia brasileira agora, no dia 27, onde eles vão censurar o Brasil. É claro, gente, olha, a democracia só funciona com a censura. Não te explicaram isso lá na sua Universidade Federal, não? No cursinho de História, de Filosofia? Ou de jornalismo? Só existe democracia com censura. Pergunta para qualquer professorzinho de esquerda lá, da sua faculdade federal. Professorzinho de História, de Geografia, de Filosofia, de jornalismo. Os de jornalismo, eles vão dissertar maravilhosamente bem sobre isso. Que é a situação que a gente chegou, gente. O juiz, que está condenando as pessoas por um crime, dá uma entrevista falando que esse crime não existiu. Vocês entendem? Aqui eu não estou fazendo sensacionalismo, está escancarado. Ele dá uma entrevista falando que o crime que ele está condenando as pessoas não existiu, que nunca aconteceu, que lá não existe. Cara, é muita indignação. E a gente vê essas famílias sendo destruídas. Pessoas que nunca nem sequer atravessaram fora da faixa. Pessoas que trabalhavam, tinham suas empresas, profissionais que nunca passaram perto de nenhum crime. De nada. Mães de família. Gente que vai lá e escreve com batom na estátua, pega 17 anos, pelo amor de Deus. Enquanto o MST tentou invadir o STF em 2017 com faca na mão, numa quarta-feira durante a sessão, é democracia. É movimento social lutando pela justiça social. Tem como ficar mais ao avesso do que tá? Bom, uma coisa é certa. Esse pessoal está usando muito, mas muito a criatividade. Eu vou te falar, o que eles estão fazendo é tão grotesco, é uma aberração atrás da outra, que eles vão mais cedo ou mais tarde, gente, a história é cíclica. Cada uma dessas pessoas vai pagar por isso. Não vai ser pelas minhas mãos, vai ser pelas mãos da própria justiça. Fico por aqui. Ore pelo Brasil. Fuzil não pode se curvar a toga, dizia manifesto em HD de general. General apontado por Cid como mais radical, e HD com a atualização constante de documento que pregava um golpe militar no Brasil. Outra informação, PCO critica Moraes por criar crime de opinião contra militares. O partido diz que não houve tentativa de golpe de Estado em 2022 e nem premeditação de homicídio contra autoridades. Vou trazer aqui para vocês as principais informações do dia de hoje. Lembrando que é muito importante você deixar o seu like e compartilhar essa informação nas suas redes sociais. Lembrando que na semana que vem tem uma proposta na CCJ com a deputada Carol de Ottoni falando sobre o voto impresso. É uma pauta que até senadores e deputados têm medo de colocar em debate, porque é um assunto proibido, que teve interferência de um ministro da Suprema Corte na época do governo do presidente Jair Bolsonaro, mas é uma proposta que volta à tona em Brasília na semana que vem. Você que está aqui nesse canal nesse exato momento, você apoia o voto impresso, mais um modo de segurança no nosso país? Deixe aqui nos comentários e ajude a levar essa informação adiante, colocando pressão para em cima de deputados e senadores, uma questão que o povo vem pedindo há muito tempo, que é a questão do voto impresso, apenas mais um mecanismo de segurança que a gente vai ter na frente das urnas eletrônicas. Continuando, informação urgente que repercutiu no dia de hoje. André Ventura do Chega, em Portugal, promete prender Lula caso alcance o cargo de primeiro-ministro. Se eu for primeiro-ministro, este momento nunca vai acontecer. Tirar foto com Lula e, se tiver de ser, levo as algemas para encaminhar o ladrão
para a prisão. Mais um que veio pedindo a prisão, então, do descondenado, que saiu da cadeia e virou presidente do Brasil. Uma informação que você não vai ver na Rede Globo, não vai ver na imprensa, então cabe eu e você compartilhar, mostrando que pessoas, autoridades de outros países também estão se manifestando contra Lula. Se pisar em Portugal, a prisão vai acontecer. Imagine só na hora que Lula entrar na lista vermelha dos Estados Unidos, por crime que vem acontecendo no nosso país, passando pano para aqueles que estão rasgando a Constituição. Todos eles vão sofrer consequências a partir de janeiro, quando Donald Trump assumir a presidência dos Estados Unidos. Vamos então aqui com a próxima informação. New York Times publica artigo criticando o STF por estar acabando com a Lava Jato. O jornal diz que o STF tem anulado provas cruciais ao suspender condenações, além de adiar bilhões em multas e uma série histórica de casos de suborno. O The New York Times, um dos jornais mais famosos dos Estados Unidos, publicou ali, o mundo inteiro acompanha quem é o The New York Times, mostrando o escândalo que aconteceu no nosso país, onde a Lava Jato foi desmontada pelo Supremo Tribunal Federal, onde anulou todas as condenações de bandidos criminosos que deveriam estar mofando na cadeia até hoje, e persegue quem fala nas redes sociais, persegue quem é da direita, persegue o presidente Jair Bolsonaro. Qual que é o crime? Opinião. Enquanto isso, aqueles que roubaram bilhões da nação brasileira, o principal líder dessa quadrilha, que é Luiz Inácio Lula da Silva, tá aí no poder, rindo do povo brasileiro. Uma hora a conta vai chegar para todos esses que tomaram decisão. Lembrando vocês que começou lá atrás com Edson Fachin liberando Lula, sair da cadeia, depois devolvendo os direitos políticos, e depois o ministro Alexandre de Moraes terminou o serviço e colocou na presidência da República. Então, The New York Times soltando uma bomba para o mundo acompanhar de perto quem é o Supremo Tribunal Federal e os ministros que estão abusando do poder. Continuando aqui, mais absurdos. André Mendonça e Nunes Marques devem ficar fora de eventual julgamento sobre suposto plano de golpe. Moraes quer levar o julgamento para a primeira turma do STF, composta por Cristiano Zanin, Flávio Dino, Carmen Lúcia, Luiz Fux e Moraes. Então, o presidente do Brasil, o ministro Alexandre de Moraes, novamente ele que dita como que vai ser as coisas no Brasil, afastando os dois ministros que poderiam ter um voto contrário e deixando para todos aqueles que estão fechados com o ministro Alexandre de Moraes. Lembrando vocês que já estão tentando armar uma casinha para Cássio Nunes, porque ele vai ser quem vai estar na frente do TSE em 2026. Então vocês podem esperar uma bomba em cima desses dois ministros que foram indicados pelo presidente Jair Bolsonaro para a Suprema Corte. Continuando a informação do presidente Bolsonaro, ele quer pegar o Eduardo Bolsonaro, diz juiz auxiliar. Ele, Alexandre de Moraes, quer pegar Eduardo Bolsonaro. A ligação do gringo com o Eduardo Bolsonaro enviou Vargas em 4 de novembro de 2022. Será que tem? Questionou Tagliaferro. Então aqui vocês estão vendo a informação do presidente Bolsonaro mostrando que existia ali sim uma perseguição em cima de todos, principalmente para pegar o filho do presidente Jair Bolsonaro, Eduardo. Continuando aqui, próxima informação. O papel do juiz não é de criar conflitos, mas de resolver conflitos. Ministro do STF teoriza Vasque após seu falecimento numa queda de avião. Ele foi sucedido por Alexandre de Moraes. O ministro que vinha fazendo o que o povo pedia, que era colocar a boca no trombone, mostrar que a Suprema Corte teria que ser diferente, não tomar decisões absurdas, apenas corrigir aqueles que estavam tomando decisões erradas, mas de repente, uma queda de avião.
vários documentos foram detonados e quem assume o lugar dele? O ministro Alexandre de Moraes. Isso aqui é questão de autoridade grande investigar. Outros países, principalmente o FBI, deveria investigar mais a fundo uma morte de um ministro do STF que repercutiu muito e depois um cara que assume aí, vocês sabem muito bem, mais de 7 mil decisões monocráticas vindo dele. Isso sim é inaceitável. Preste bem atenção o que falava aqui, teoriza Vasque, e depois o ministro Alexandre de Moraes assume o seu lugar. Isso aqui é gravíssimo e precisa do seu compartilhamento. A imprensa não vai mostrar isso aqui jamais. Crises, ao judiciário cabe resolver as crises de cumprimento do ordenamento jurídico. Isso é que define o papel do judiciário na sociedade. O ministro falou também da importância do princípio da imparcialidade na justiça. O princípio da imparcialidade supõe uma série de outros pré-requisitos. Supõe, por exemplo, que seja discreto, que tenha prudência, que não se deixe contaminar por holofotes. É preciso que o juiz tenha serenidade, que ele não seja contaminado por paixões de qualquer natureza. O papel do juiz, senhor vereador, é de resolver conflitos, não é de criar conflitos. Eu acho que a publicidade das atividades do judiciário é importante. É importante que os cidadãos conheçam exatamente o que os tribunais estão decidindo, como estão decidindo e por que estão decidindo. Embora eu, particularmente, acho que os juízes têm que ter uma certa contenção com a exposição demasiada. Eu acho que são coisas diferentes. O papel da imprensa, de modo geral, é fundamental para a transparência do Poder Judiciário. Agora, que isso não comprometa nem iniba a seriedade, a serenidade que deve ter no exercício da função jurisdicional. O porquê essa informação aqui de pegar Eduardo Bolsonaro? Porque ele faz isso aqui. A imprensa não mostra, ele publica um artigo antigo para lembrar, porque o povo brasileiro esquece muito rápido, de qual era a vaga do ministro Alexandre de Moraes. Uma morte de um ministro da Suprema Corte aconteceu. Uma queda de avião. Ninguém mais sabe o que aconteceu. E quem assume? Alexandre de Moraes. Por isso a perseguição em cima de Eduardo Bolsonaro, filho do presidente Bolsonaro. Porque ele publica vídeos, informações, aí vem canal independente e faz esse trabalho de compartilhar e levar adiante. Uma informação de um deputado que mostra a realidade triste que a imprensa não tem coragem de mostrar. Continuando, Justiça do Reino Unido manda prender usuário do Facebook por postagens consideradas discurso de ódio pelo governo. Okay, so What do you mean I can't have any alcohol? okay, well I'll tell you. Okay, the time's 20 to 3, 14:40. I'm arresting you on suspicion of improper use of the Electronic Communications Network. What? 127 of the Communications Act. Okay, so you do not have to say that it may harm your defence if you don't mention one question, subject to later on in court. Anything you do say may be given evidence. Do you understand that? So I'm actually being You're arrested? going to be arrested, okay? Right, Take and- you up to the police station. Right. Okay, this is in relation to some comments that you've made on a Facebook page. Oh, Okay? really? Oh, it's a Facebook crime, is it? Okay. Right. So we need to ask you some Esse é um dos crimes que o ministro Alexandre de Moraes quer colocar no Brasil. Crime de opinião. Aqui vocês acompanham direto do Reino Unido, a justiça mandando prender um cidadão por postagens nas redes sociais. E é claro, se estiver incitando ódio, pedindo morte e tudo mais, aí cabe à justiça intervir. Agora, mostrar sua opinião nas redes sociais e uma prisão veio e acontece, é isso que a ditadura comunista, a esquerda, quer colocar no nosso país. Right, and so what am I going to be locked up for the night, or? well, hopefully not. Right, do I need to Unless take you my film medications us. with me? Yes, we will look at taking all of those. When do you need to take them? Well, I've got pain medications, I've got sleeping medication, I've got anxiety medications, which I might take one of those in a bit, you know? Well,
if we take everything with us, then you've got everything there, haven't you? And then, we've got a nurse up there. They'll be able to. They'll be able to come and see you, and then once you've been there, they can assess whether or not medication can be issued. All right. So what we're going to do is, if you want to pop yourself up, we're just going to search. You need the glasses. Yeah, search you. To come with you. My glasses? Yeah. Do you want to take them with you? Militares tomando o Parque do Povo. Peguei bem na hora. Estilo a revolução não será televisionada. O Exército Brasileiro, que era bem recebido pelo governo do presidente Bolsonaro, agora sente na pele vários cortes direto que Lula já decretou que vai atingir os militares. São bilhões que vão ser cortados do Exército Brasileiro, afetando generais, comandantes e toda a tropa do Exército Brasileiro. Aura é a única pessoa do mundo que é capaz de deixar Nicolas Ferreira constrangido. Ô, senhor doutor. Meu filho, eu tô ficando meio constrangido. Eu não consigo conversar. Ô, minha filha, eu posso falar? Querem reduzir o salário mínimo que foi prometido em 2025 para fazer corte de gastos em cima do povo. E os cortes gastos da classe política? Presta atenção aqui, ó. Salário mínimo 2025 pode ter novo valor revelado e fica abaixo dos 2.524 já projetados. O governo tinha prometido, né, dar um aumento maior no salário mínimo. Todo ano tem esse reajuste do salário mínimo. Mas com essa questão do corte de gasto, gente, ele não quer dar mais esse aumento. Seria uma média quase de 8%, está querendo agora a metade, 4%. Por quê? Por causa dos cortes de gastos. E aí eu faço uma pergunta, por que os cortes de gastos têm que vir no lombo do povo brasileiro? Além do povo brasileiro ter que fazer essa escala de 6/1, ainda não vai dar o aumento que tinha prometido por causa de corte de gastos? Por que não faz os cortes de gastos com a gente? Eu faço uma pergunta aqui para você que é o trabalhador, para você que é o patrão que recebe esse salário, para pagar o meu salário e de todos os políticos. Por que quando é para vocês tem estudo e não pode ser um valor maior? Mas quando é para nós não tem estudo nenhum e muito menos pergunta para você, que é o patrão, se você quer dar esse aumento pra gente. Vai lá e vota caladinho e aumenta não é 8%, aumenta é 20%, 30% do salário dos políticos. Eu só quero avisar o governo, eu quero que vocês compartilhem esse vídeo para todo o Brasil, porque a gente tem que votar, o Congresso Nacional, tanto os senadores e os deputados. Não vou permitir. O que vocês prometeram, vocês vão ter que cumprir. Inclusive, vou colocar emenda. Se eu não conseguir barrar essa patifaria de vocês, vamos votar uma emenda minha também, que a gente tem que diminuir o salário dos políticos. Eu quero ver qual político vai apoiar essa ideia minha, viu? Já que não tem que cortar gasto, tem que cortar gasto é nosso. A incompetência é dos políticos, não é do trabalhador, viu? Vamos pra cima, tamo junto. Pessoal, me ajude a compartilhar então na informação do dia, informação do general, que teve então uma informação aqui vazada que pode complicar ele. Fuzil não pode se curvar à toga, diz manifesto em HD de general. General apontado por Cid como mais radical, tinha HD com atualização constante de documento que pregava um golpe militar no Brasil. O general Mário Fernandes tinha um HD externo com a frase Forças Especiais, no qual era mantido um arquivo em que passava por constantes atualizações de um texto que defendia um golpe militar para impedir a posse do presidente Lula. O presidente tem que assinar o artigo 142 a fim de iniciar o processo. Se não dizer isto, nada vai acontecer. Tudo depende disso. Temos um dia. Assinado o documento pelo PT, as Forças Armadas tomarão as providências a fim de restabelecer a lei e a ordem. O fuzil jamais pode se curvar diante da toga. Defendia trecho do documento em uma edição do dia 30 de dezembro de 2022, pouco antes da posse de Lula. A informação está em inquérito da Polícia Federal PF sobre o plano para assassinar Lula, que a reportagem Metrópolis teve acesso. Próxima informação, então. PCO critica Moraes por criar crime de opinião contra militares. O presidente do PCO, Partido da Causa Operária, Rui Costa Pimenta, fez críticas nesta sexta-feira à justiça brasileira, o que considera ser invenção do crime de opinião ou do crime do pensamento no Brasil. O comentário foi feito após a PF enviar ao ministro do STF,
Moraes, na quinta-feira, um inquérito contra 37 integrantes do governo de Jair Bolsonaro do PL, por suposta organização de um golpe de Estado, incluindo o próprio ex-presidente. Depois de crime de opinião, alguns malucos agora querem consagrar crime de pensamento. Se você se coloca contra o poder, pode ser acusado das piores coisas, disse o presidente do PCO em seu perfil no X. O partido também utilizou as redes para refutar as acusações de tentativa de golpe e premeditação de homicídio contra Moraes. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o vice-presidente Geraldo Alckmin, de acordo com a sigla, há diferenças entre querer dar o golpe e conseguir dar o golpe. Estou negando que esse golpe tivesse algum fundo de realidade. Não tinha, não aconteceu nada, afirmou Rui Costa Pimenta, conforme o PCO. Aí, meus amigos, informações importantes, informações atualizadas do dia de hoje. Pedi para vocês deixarem o seu like, deixarem o seu comentário e compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais. A gente volta a qualquer momento com mais informações.